Fala galera, beleza? O tema que eu vou abordar hoje é um dos que eu considero mais importantes quando a gente fala em tocar, né, um instrumento de corda, seja de guitarra, violão, enfim. Eu estou falando do braço do instrumento, né, das notas no braço do instrumento. Quão importante eu conhecer e saber, obviamente, a região de cada nota, enfim. Quando a gente fala em tocar, a gente parte do princípio que a gente se utiliza de vários elementos da música, seja ele harmonia, né, os acordes, frases, parte rítmica, né, rítmica enfim, daquilo que a gente vai tocar. Mas tudo isso ele tem um princípio, né? Ele parte de um princípio, ele parte de você saber aonde você está tocando. E para você conhecer isso, para você saber isso, você tem que conhecer as notas no braço do instrumento. Por exemplo, você tem aqui um Dó 7+, Dó maior, um sétima maior. Aí eu quero fazer um Ré maior com sétima maior. Eu venho aqui, casa 5, e faço o mesmo Ré maior 7+, venho aqui na casa 7, Mi maior 7+, Fá maior 7+, ou sétima maior, enfim. Notem que o desenho ele continua o mesmo, mas a região que eu toco é diferente. Então, significa que eu faço o mesmo desenho de acorde ou o mesmo movimento de frase. Por exemplo, tô aqui, vou tocar em Si menor, em Lá menor, em Sol menor. É a mesma frase, o mesmo fraseado para tons diferentes. Então, por exemplo, é aquela ideia de acorde ou de frase que eu quero montar, que eu quero tocar, e eu quero em determinado tom, em determinada nota, e eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu conheço, obviamente, o braço do instrumento, para eu saber me localizar aonde eu quero tocar, né? Então, por isso que a gente parte desse princípio de que eu tenho que conhecer o braço do instrumento, beleza? Então, vamos partir para a prática propriamente dita, beleza? O meu ponto de partida vai ser primeiramente as cordas soltas, né? Eu saber o nome de cada corda, né? A ordem delas, no caso, de baixo para cima, a corda mais aguda, que o Mi, né? A corda 1, a corda 2, Si, corda 3, Sol, corda 4, Ré, corda 5, Lá e corda 6, Mi. É uma afinação, digamos assim, universal, né? Em maior parte dos instrumentos, em qualquer lugar no mundo, tem essa afinação básica. Então, onde a sexta corda Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi de novo, a primeira. Então notem que a gente tem essas duas cordas, tanto a sexta como a primeira corda, são duas notas Mi, uma mais grave e a outra mais aguda, né? A gente chama de misão e mizinho, né? Uma forma popular aí de se referir a essas cordas, essas notas. Enfim, esse é o nosso ponto de partida, ok? Bom, e aqui temos o braço do instrumento, né? Onde a gente vai estar buscando decorar aqui essas notas, as posições, as regiões aqui onde a gente vai tocar. Como mencionei anteriormente, o nosso ponto de partida eram as cordas soltas, né? Todas elas, e caminhando aqui no braço do instrumento, a gente vai estar decorando essas notas, buscando decorar. E existem algumas formas que a gente usa para fazer isso. Bom, um ponto básico assim que a gente parte é o seguinte, que as notas, quando ela segue uma ordem, né, quando você caminha nas notas em qualquer instrumento, na escala, digamos assim,
as notas elas são uma sucessão, né? É uma depois da outra, quando você coloca elas em ordem. Então, por exemplo, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Enfim, isso vai se repetindo, né? Essa cadência de notas. E no braço do instrumento é assim que funciona. Então, por exemplo, você tem aqui na casa 3 um Sol, depois do Sol um tom à frente, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E aí você vai caminhando no braço do instrumento. Entre uma nota e outra, nós temos um meio tom. Então, por exemplo, você tem Sol, meio tom à frente, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó e assim vai. Lembrando uma coisa, que entre Dó, aliás, entre Si e Dó, você não tem meio tom, né? Não existe aqui esse espaço, uma casa sobrando, né? Você, logo depois, na próxima casa já é o Dó, Si e Dó. E a mesma coisa em Mi e Fá. Mi você tem aqui ele na casa 7, corda 5. Mi, Fá, você também não tem meio tom, você não tem o espaço de uma casa, né? A próxima casa já é a nota, não tem sustenido nem bemol aí, né? Você não vai ter digamos assim, esse acidente, a não ser quando você escreve, mas isso é onde você tem que indicar que aquela nota sofre uma alteração de meio tom acima ou meio tom abaixo, mas não é o caso aqui, então não precisa se preocupar com isso. Basicamente o seguinte, entre Si e Dó eu não tenho meio tom, e entre Mi e Fá também não tenho meio tom. E aí a gente caminha da seguinte forma: corda 6, a mais grave aqui em cima, corda solta Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Chegou na casa 12, ela dá continuidade, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, então continua de novo. Você tem a corda solta, na casa 12 é a repetição, né, de toda essa escala, é a repetição dessa sucessão de notas. Então, corda 5, Lá, Lá sustenido, Si. Lembrando o cromático aqui que nós vimos no vídeo anterior, é a mesma coisa, só que a gente não está fazendo exercício, a gente está caminhando nota por nota agora no intuito de decorar essas notas. Então, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá não tem meio tom, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá de novo, casa 12. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá não tem meio tom, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó não tem meio tom, Dó sustenido, Ré de novo, casa 12, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, casa 12, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, casa 12 de novo. E o Mizinha aqui embaixo, né, corda 1, é a repetição do que você fez aqui na corda 6. Bom, uma coisa importante é você o seguinte, decorar essas duas cordas aqui, a corda 6 e a corda 5, o Mi e o Lá. Não que não seja importante decorar o restante, né? Automaticamente você decorando o Mi aqui, você vai decorar o Mi aqui de baixo, que são as mesmas notas. Mas por que eu estou falando isso? Porque todos os acordes, principalmente no início, os acordes que a gente faz, as primeiras escalas e tudo mais, ela tem a sua tônica, elas têm a sua tônica, que é a nota que dá o nome do acorde, por exemplo, Sol. Você tem o Sol, a tônica está aqui, na casa 3, corda 6 aqui. Um dos exemplos, né? Então todos os acordes eles têm a sua tônica de início nessas duas últimas cordas aqui, nessas cordas mais graves, né? Na corda Mi e na corda Lá. Então é muito importante que eu decore logo de cara essas duas cordas, beleza? Então esse é o toque de hoje, tá, galera? Fazendo aí alguns minutos, por de 15 a 20, 30 minutos, essa caminhada no braço do instrumento e tal.
para tentar decorar, né, buscando decorar essas notas. Isso vai ajudar bastante e vai te dar uma base aí para tudo aquilo que você vai tocar posteriormente. E a gente fica por aqui. Eu sou Simei Nunes, esse é o Guitarra Fácil. Curtam, compartilhem e muito obrigado, galera. Abraço e até a próxima. Valeu!